Certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian e nesse vídeo eu quero falar sobre a propriedade display do CSS. Eu vou criar aqui dentro da nossa body, vou criar aqui um H1, botar aqui um título 1, vou criar aqui mais um parágrafo também, vou colocar aqui o título parágrafo 1 e vou criar aqui mais dois parágrafos, que vai ser o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Vou salvar, beleza. E aqui dentro da minha tag head, dentro da tag style, eu vou estilizar os meus parágrafos. Eu quero aqui um background color, que pode ser um aquamarine, por exemplo, e vou salvar. E aqui a primeira coisa que eu quero que você perceba é que esses parágrafos, eles estão ocupando todo o tamanho da tela. A gente já viu em aulas passadas o porquê que tem esse espacinho aqui, que é por conta do espaçamento padrão que existe no navegador. O navegador, por padrão, coloca uma margem no nosso elemento body. Então, beleza, a gente está vendo aqui que o nosso parágrafo ele está ocupando toda essa tela. A gente colocou uma cor de fundo e a gente vê que essa cor de fundo ela vai desde o início até o final. Mesmo que o conteúdo desse parágrafo termine bem aqui, depois do número. Ou seja, ele teria espaço para colocar mais elementos aqui do lado. É aí que entra o primeiro tipo de display que eu quero mostrar para vocês, que é o display block. Ou seja, ele vai criar um bloco, ele vai ocupar todo o espaço disponível na tela e vai fazer com que o próximo elemento inicie na próxima linha. Agora eu vou colocar aqui uma largura de, por exemplo, 200 pixels. Vou salvar e veja que o tamanho diminuiu e mesmo eu tendo diminuído o tamanho do meu parágrafo, ele continua um embaixo do outro, ou seja, ele está pulando uma linha aqui para mostrar o próximo parágrafo. Como eu já disse anteriormente, esse é o papel do display block, que é o padrão que vai estar aqui. Vou até colocar ele aqui para ficar mais visível para a gente. Vou salvar e veja aqui que nada mudou. Além do display block, a gente vai ter o display inline. Eu vou trocar aqui desse block para inline, vou salvar e agora você vai perceber que os parágrafos estão na mesma linha e que, além disso, eles estão ignorando a largura que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma largura de 200 pixels, mas você vai perceber aqui, inclusive usando aquela ferramenta que a gente aprendeu em aulas passadas sobre inspecionar o elemento, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em inspecionar, vou vir aqui no meu parágrafo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor. E veja aqui, ó, que eu vou descansar o mouse em cima do meu parágrafo e dar uma olhadinha ali em cima. O meu parágrafo, ele tá com 74 pixels de largura. E ele tá com 74 pixels, mesmo que eu tenha colocado aqui na lateral que eu quero 200 pixels. E isso aconteceu por conta da propriedade display com o valor de inline. Quando a gente coloca o valor de inline, os elementos eles vão ocupar apenas o espaço necessário para o conteúdo desse elemento. Portanto, aqui no parágrafo a gente consegue visualizar que o único espaço necessário para o conteúdo ser apresentado é esse daqui. Então é só até aqui que ele vai se expandir. Mesmo que eu venha aqui também e coloque em altura, vou colocar aqui 100 pixels, por exemplo, de altura, ele também não vai ter nenhum efeito. Já se eu voltar aqui para o block, vou salvar, além dele fazer essa quebra de cada parágrafo em uma linha, ele vai respeitar a largura e a altura que eu coloquei aqui. E além disso, a gente vai ter o inline block. Vou salvar e aparentemente não mudou nada, mas isso é por causa do tamanho da minha tela. Eu vou começar a diminuir um pouquinho aqui e você vai ver que agora os parágrafos eles vão começar a ficar um do lado do outro assim que houver espaço necessário para que eles fiquem um do lado do outro. O inline block, por outro lado, ele vai juntar os dois mundos. Ele vai juntar a parte do block onde ele vai respeitar tanto a largura e a altura, assim como ele também vai juntar a questão do inline de manter um elemento ao lado do outro. E aqui você já consegue perceber que usando essas ferramentas de display, a gente consegue montar alguns layouts que a gente inclusive vê na internet, de elementos dispostos um ao lado do outro. Lembrando que no HTML, alguns elementos por padrão vão ser display block e outros vão ser display inline. Se eu vier aqui nesse parágrafo e incluir um spam, por exemplo, e colocar aqui a palavra teste dentro, vou salvar, você vai perceber que por padrão ele é inline, ele não vai pular uma linha. E da mesma forma, utilizando essa propriedade, eu posso alterar esse comportamento, fazendo com que ele pule essa linha ou não, dependendo da minha necessidade. E por fim, o último valor para essa propriedade display que eu quero mostrar para vocês é a display none. Eu vou criar aqui uma estilização para o nosso H1 dessa vez, e vou colocar aqui display e dessa vez eu vou usar o valor none, que seria nenhum. Vou salvar e veja aqui que o meu título sumiu. Novamente eu vou inspecionar a minha página, clicando com o botão direito indo aqui em inspecionar. Vou abrir o body aqui e veja que o meu navegador ele entende que existe um H1 na página, mas ele não está sendo apresentado, porque é basicamente isso que o display none significa. O elemento ele está no nosso HTML,
mas o navegador vai esconder ele, não vai apresentar ele. Tanto que se eu vier aqui nessa opção e desmarcar, veja que agora a minha propriedade não está sendo mais aplicada, ela está arriscada e meu título aparece. Se eu habilitar, ele vai sumir. Essa é uma das formas que a gente pode utilizar no nosso código para esconder e apresentar elementos ao clique do usuário ou fazendo alguma animação na tela. Bom, essa propriedade display ela é bastante utilizada. Além disso, a gente também tem nessa propriedade display o flex e o grid, que são as formas mais modernas de construir um layout em CSS, que são muito poderosos e vão facilitar bastante a vida na hora de desenvolver as aplicações. Mas cada um deles vai merecer um vídeo próprio. Portanto, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado clara a diferença entre os 4 tipos de display. Só uma breve recapitulação: o block ele vai ocupar todo o espaço disponível na tela, independente do conteúdo daquele elemento. O inline ele vai ocupar apenas o espaço necessário para o conteúdo daquele elemento. Ele não vai respeitar nem largura nem altura. Já o inline block ele vai respeitar a largura e a altura, mas também vai manter os elementos um ao lado do outro. E por fim, o display none não vai apresentar de forma alguma aquele elemento. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí embaixo para eu saber o que eu posso melhorar ou algum conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.